No dia 21 de março de 2023, ao se despedir de Vladimir Putin no Kremlin, em Moscou, Xi Jinping lançou uma frase que ficou como síntese de uma época. Abre aspas. Estamos diante de mudanças que não aconteciam há 100 anos e somos nós que as conduzimos juntos. Pode-se discordar de Xi e Putin em quase tudo, mas a frase traduz uma percepção que já se tornou impossível de ignorar. Vivemos uma encruzilhada histórica, uma transformação que tende a redesenhar a realidade nas próximas décadas. Seja pela revolução tecnológica da inteligência artificial, pelo deslocamento do eixo econômico-político do mundo, pela crise climática ou pela velocidade das mudanças sociais, o mapa global está sendo redesenhado diante dos nossos olhos. Quando Trump fala em adquirir a Groenlândia, ou quando assina um decreto para rebatizar o Golfo do México como Golfo das Américas, não convém tratar tudo como piada ou cortina de fumaça. Há projeto, dinheiro e ambição territorial estratégica por trás disso tudo. A própria estrutura militar americana passou a descrever Groenlândia, Canal do Panamá e o suposto Golfo das Américas como pontos de um novo perímetro de segurança dos Estados Unidos. Essa é a lógica de fundo. Há uma disputa pela arquitetura do século XXI. Eu acabo de voltar da China e tive uma experiência interessante. Perguntei a diferentes cidadãos chineses o que eles pensavam da forma pela qual o Ocidente enxerga o seu país. A resposta quase sempre era lacônica. Não ligamos para o que vocês pensam de nós. Não era bravata. Era uma expressão de um país disposto a liderar o seu próprio destino. Nesse reposicionamento global, Washington decidiu reconquistar a América Latina. Não se trata de uma reconquista territorial no sentido formal, mas de novamente subjugar a região ao papel de quintal prioritário da influência, da segurança e dos negócios dos Estados Unidos. A estratégia de segurança nacional de Trump deixa isso explícito. O documento promete reativar a doutrina Monroe, restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental e impedir que potências de fora da região controlem ativos considerados vitais. É o que a Casa Branca chama de corolário Trump, e a imprensa e os analistas apelidaram de doutrina Monroe. Para isso, Washington trabalha em 3 frentes. Uma estratégia política e econômica que busca reorganizar cadeias produtivas, minerais críticos, comércio e infraestrutura em torno dos interesses norte-americanos. Uma estratégia militar, baseada em ampliar cooperação de defesa, inteligência, venda de armas, exercícios conjuntos e, claro, presença em pontos estratégicos. E uma terceira frente, que usa o combate ao narcotráfico e ao chamado narcoterrorismo como pretexto para militarizar o continente, inclusive cooperações letais, acesso a territórios, espaço aéreo e instalações. A cartografia dessa estratégia de segurança é reveladora. Numa audiência pública, mas quase ignorada fora de Washington em 17 de março, Joseph Humire,
Então, no exercício do cargo de secretário assistente de guerra para a Defesa Interna e Assuntos de Segurança das Américas, apresentou, sem muito verniz, o mapa da nova ofensiva americana sobre a região. Segundo ele, desde novembro de 2025, o Departamento de Guerra obteve compromissos bilaterais da Argentina, Bahamas, Belize, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguai, Peru e Trinidade e Tobago. A lista é extensa, mas a formulação adotada por Humar revela ainda mais. Esses governos, disse ele, expressaram uma intenção compartilhada de cooperar em segurança de fronteiras, combate ao narcoterrorismo e proteção de infraestruturas e ativos críticos contra o controle maligno. Seja lá o que isso quer dizer. Na verdade, na linguagem de Washington, o tal controle maligno é uma expressão elástica. Pode significar cartel, mas também pode significar investimento chinês, presença russa, redes ligadas ao Irã, portos, minas, hidrelétricas, telecomunicações ou qualquer ativo que os Estados Unidos passem a tratar como parte da sua própria segurança nacional. E Humar não parou na cooperação. O Departamento de Guerra, afirmou, está engajado ativamente com esses parceiros para identificar oportunidades para ampliar acesso, bases e sobrevoos. Ou, traduzindo, garantir que os Estados Unidos possam circular, operar e se instalar com mais liberdade num continente que Washington voltou a enxergar como seu perímetro estratégico. O discurso oficial insiste que a prioridade é combater cartéis. Humar afirmou que, pela primeira vez, o Departamento de Guerra está na ofensiva contra organizações terroristas designadas e grandes redes criminosas no hemisfério. Mas, no mesmo depoimento, deixou claro que o alcance da operação vai muito além do tráfico de drogas. Abre aspas. O presidente Trump promoveu uma mudança monumental na política externa e na segurança nacional dos Estados Unidos, disse ele. Além da atividade dos cartéis, acrescentou, a iniciativa responde à crescente preocupação com a influência da China, da Rússia e do Irã na América Latina. A acusação, no fundo, é ampla. Investimentos chineses em infraestrutura com potencial de uso duplo, redes associadas ao Irã, ligadas a financiamento ilícito e operações por procuração, campanhas russas de desinformação. Na prática, qualquer presença externa que desafie a hegemonia americana passa a poder ser enquadrada como uma ameaça à estabilidade regional. Para enfrentar esses supostos ricos, Humar anunciou mais cooperação em inteligência, iniciativas conjuntas de segurança cibernética e ações para proteger a infraestrutura crítica de, abre aspas, controle ou exploração estrangeira. Mas a frase decisiva veio logo depois. Os compromissos militares, disse ele, foram ampliados para reforçar o alinhamento com as prioridades estratégicas dos Estados Unidos. É uma confissão rara. A política não é apenas ajudar parceiros a combater o crime, é reorganizar as prioridades de defesa da América Latina, segundo, claro, os interesses de Washington. No encerramento, Humar resumiu a doutrina com uma clareza brutal.
abre aspas. Do Ártico ao extremo sul das Américas, a defesa dos Estados Unidos e a segurança do hemisfério ocidental são uma só. Ou seja, para o governo Trump, a América Latina deixa de ser uma região soberana, composta por países com interesses próprios, e passa a ser tratada como extensão da segurança interna americana. É a velha ideia de que o continente é quintal de Washington, agora atualizada com drones, inteligência artificial, minérios críticos, combate ao narcotráfico e a promessa de paz pela força. A ofensiva já se espalha pelo continente. Em Honduras, o governo de Nayib Tito Asfura, eleito com apoio explícito de Trump, passou a sofrer pressão para aceitar ações militares conjuntas. Na Guatemala, negociações sobre ataques contra grupos do narcotráfico foram cercadas de negativas e ambiguidades. No Equador, porém, a etapa seguinte já começou. Forças americanas e equatorianas anunciaram operações conjuntas contra organizações classificadas como narcoterroristas. Mas ao sul, a estratégia combina segurança e recursos. Com o Chile, de José Antônio Kast, Washington ampliou a cooperação em minérios críticos e defesa. No Paraguai, um acordo de status de força permite a presença temporária de militares americanos com imunidades amplas. E na Argentina, o Comando Sul passou a dividir com a Marinha local a vigilância do Atlântico Sul, sob a bandeira da proteção dos bens comuns globais. Mas não nos enganemos. Não existe projeto de controle sobre a América Latina sem o Brasil. Por tamanho, território, mercado, biodiversidade, produção agrícola, capacidade industrial, reservas minerais e peso diplomático, somos a joia da coroa. A chamada doutrina Monroe nos coloca diante de uma pergunta histórica. Que queremos ser como projeto de nação? Soberania não é só discurso, hino nacional ou seleção brasileira. Soberania é projeto social, tecnológico, educacional, cultural, agrícola e industrial. É decidir como exploraremos nossas terras raras. É saber quem controla nossas redes, nossos dados, nossos recursos e as cadeias produtivas que definem o futuro. Geopolítica não é apenas o que acontece aqui nos corredores da ONU. É a roupa que usamos, os aplicativos que baixamos, as plataformas que regulam nossa atenção, as expressões que repetimos em nosso idioma e a música que escutamos. E tudo isso está em jogo nas próximas eleições. O modelo de exploração de terras raras, por exemplo, pode definir nosso papel no mundo nos próximos 100 anos. Seremos colônia ou nação soberana? Eu sou Jamil Chad e este foi o De Cabeça para Baixo, um podcast semanal de Carta Capital para entender as forças que estão virando o mundo do avesso. Se você gostou, siga o programa no YouTube ou sua plataforma de áudio favorita. Deixe o seu comentário. E também, é claro, considere assinar Carta Capital. Até a próxima. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.